quando o anjo mora ao lado. Isabel Gomes. Romance espírita. Sinopse. Filhos de ex-escravos, dotados de notável astúcia e carisma, Gians e Dornelas são amigos inseparáveis. A década de 1790, na cidade de Orleans, em meio à intensa agitação política e social, que permeia a Revolução Francesa. Impulsionados por um fascínio pelas ciências naturais, o casal de crianças desfruta da amizade pessoal de um célebre cientista da época, e enfrenta perigosos desafios em defesa desta linda e profícua amizade. As adversidades experimentadas pelos personagens lhes ensejam a oportunidade de superar obstáculos por meio do amor verdadeiro, que ultrapassa os limites de lugar e tempo. Alguns séculos depois, as vidas de Gians e Dornelas se entrelaçam novamente, sendo agora no Brasil, na década de 2000, onde enfrentam novas e emocionantes provações. Romance dinâmico e comovente, enriquecido com elucidações edificantes, e trazendo um desfecho lindo e surpreendente. A obra não apenas diverte, mas também inspira, e instiga reflexões sobre temas como espiritualidade, adoção, doação de órgãos, amizade, solidariedade, racismo, alcoolismo, e sobre o poder do amor, no contínuo aprimoramento moral e espiritual da humanidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal, e a você, que se dá o trabalho de comentar, compartilhar, e deixar o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, e ajuda o canal a crescer, fazendo com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 1. Um célebre convidado. 25 de agosto de 1791, Orleans, França. Meu fascínio pela química remonta à minha penúltima encarnação terrena, quando, ainda na infância, presenciei um pouco da magia dessa grandiosa ciência. Eu era um garoto muito esperto e sagaz, com inteligência acima da média das crianças de minha idade, sempre atento a tudo e a todos ao meu entorno. Naquele dia, não seria diferente, especialmente naquele dia. Eu trajava a minha melhor roupa. Uma camisa de manga longa e uma calça comprida, ambas de algodão, de cor branca. Era assim que a senhora Désirée Lamartine gostava que os empregados se apresentassem durante as festas e reuniões no casarão. Estava com 9 anos de idade e costumava ser escolhido para servir naquelas ocasiões especiais, pois possuía notável destreza com bandejas, copos, taças e afins, superando até mesmo a minha mãe, que tinha 3 vezes a minha idade e trabalhava na casa há muitos anos. Participar daqueles eventos era sempre uma grande satisfação para mim, que enxergava naqueles momentos uma valiosa oportunidade de observar com olhares atentos e curiosos pessoas tão diferentes entre si. Gostava de perscrutar seus trajes peculiares e comportamentos extravagantes. Porém, era no conteúdo das conversas que eu mais me concentrava. Ouvia de tudo, desde histórias curiosas, duvidosas e engraçadas àquelas interessantes e instrutivas. Por outro lado, sentia-me um tanto desconfortável com a reação dos demais empregados da propriedade, que enciumavam com os escolhidos para servirem durante os eventos, sobretudo comigo e com a minha mãe, que já éramos vistos como privilegiados. Claro que eu percebia que tínhamos mesmo certos privilégios com relação aos demais empregados, mas realmente acreditava que isso ocorria porque eu era um menino diferente, acometido por uma desconhecida alteração genética, afinal, eu não conhecia nenhum outro negrinho de olhos verdes. Com o passar dos anos, eu viria a descobrir que não possuía alteração alguma e que o fenômeno era mais comum do que eu imaginava, facilmente explicável pela minha herança genética paterna. Bem, o fato é que, naquele dia,
Eu aguardava uma pessoa em especial surgir entre os convidados, e ela logo apareceu. Atento como eu era, percebi o exato momento em que ele adentrou o salão sozinho, desacompanhado de sua esposa, e foi imediatamente recepcionado de forma calorosa pelos meus patrões e anfitriões da festa. O Sr. Armand Lamartine e a Sra. Désirée Lamartine. O ilustre convidado estava vestido com elegância e simplicidade, o que eu imaginava ser coerente com a sua grandeza intelectual. Permaneci na espreita, apenas aguardando o momento exato pelo qual eu tanto ansiava. Então, poucos minutos depois, quando ele, finalmente, foi conduzido a uma das mesas e nela acomodou-se ao lado de meus patrões, eu resolvi agir. Aproximei-me da mesa equilibrando com maestria a bandeja carregada com uma garrafa de vinho e algumas taças translúcidas de cristal fino, e a posicionei ao alcance dos três. Sorrindo descontraídos enquanto conversavam, meus patrões se serviram da bebida com satisfação, porém, o convidado a recusou de pronto. Desapontado, mordisquei o canto da boca e pensei rápido. Aproximei-me ainda mais do homem e tentei uma nova investida. O senhor está certo de que não deseja mesmo uma bebida? Indaguei, fitando-o com os olhos bem abertos, na esperança de que ele percebesse que eram verdes e puxasse assunto. Estou certo de que não. Obrigado, respondeu o convidado educadamente, sem nada comentar sobre os meus olhos. Posteriormente, eu também viria a compreender que ele não o tinha feito por se tratar de um cavalheiro, educado e sensato, pois o tom esverdeado de meus olhos era o mesmo do Sr. Armand. E, fitando-me com o senho franzido, a Sra. Désirée indagou. Estás a sentir-te bem, negrinho? Isso mesmo. Tens algo nos olhos, para estar assim a abri-los com tanto vigor? Ajuntou o Sr. Armand. Estou bem, sim, senhora. Não tenho nada, não, senhor. Obrigado, respondi, meio sem jeito. Sendo assim, retomou a anfitriã, já podes retirar-te. Outros convidados te aguardam com a bebida. Relancei um tanto apreensivo para o convidado, e ele me sorriu afável. Depois voltei a fitar os meus patrões, enquanto tentava pensar rápido mais uma vez. Então, aproximei-me da mesa e disse: Perdoem meu incômodo, mas peço permissão para deixar esta bandeja aqui apenas por um instante. Preciso verificar o que está a me incomodar dentro do sapato. E, sem aguardar resposta, depositei a bandeja sobre a mesa, curvando-me sobre o meu sapato direito. Meus patrões se entreolharam intrigados. O que deu nesse negrinho? Sussurrou o Sr. Armand para a esposa, ao que eu fingi não escutar. Então, enquanto dissimulava verificar algo dentro do calçado, movi a cabeça na direção do convidado, que me observava atento, e sussurrei pelo canto da boca. O senhor sabe mesmo se fazer água em laboratório? O homem me olhou surpreso, esboçando um sorriso discreto e afetuoso. E, meneando a cabeça positivamente, respondeu: Sim, eu sei. Recompus-me e continuei. Felizmente, já resolvi. Era apenas uma pequena pedra a incomodar-me os dedos. Mais uma vez, girei a cabeça com rapidez na direção do convidado e sussurrei-lhe novamente. E vento? Sabe fazer vento também? O cientista lançou-me um largo sorriso desta vez, enquanto o casal me fitava com um olhar reprovador. Mas o que pensas que estás a fazer, incomodando nossa visita com indagações descabidas? Repreendeu-me a Sra. Désirée. Se já resolveste o teu problema, acaba com essa petulância e volta ao trabalho, imperou o Sr. Armand. E, voltando-se para o convidado, desculpou-se. Perdoe o garoto, meu caro amigo, sua meninice ainda não lhe permite usar sempre de bom senso, apesar da educação que recebe conosco. Sorrindo gentilmente, o homem considerou.
mas não há do que perdoá-lo, meu caro colega. Percebo que se trata de um menino deveras esperto e astuto, apesar de sua tenridade, e que parece interessar-se pela química. Creio que ele esteja apenas tentando travar um diálogo comigo, porque deve saber quem sou. Diante da resposta, sorri satisfeito, percebendo que o elegante cientista, além de genial, era também um homem generoso. O senhor e a senhora Lamartine sorriram-lhe forçosamente, enquanto gesticulavam indicando que eu me retirasse. Então, pedi licença e afastei-me, mas apenas o suficiente para ainda conseguir ouvir o que eles conversavam. Fiquei espreitando o trio um pouco de longe, enquanto servia a outros convidados, mas permaneci com os ouvidos bem atentos. Enquanto ouvia desinteressada a conversa do esposo com um amigo, a senhora Desirée abanava-se freneticamente com um leque. Diga-me, meu caro Antony, qual foi a magia que usaste para conseguir duplicar a produtividade de tua lavoura? Indagou o Sr. Armand. Sorrindo serenamente, o outro respondeu. Não se trata de nenhuma magia, meu caro colega, pois os resultados que obtive não foram além de consequências de minhas observações e pesquisas. Pesquisas? Inquiriu o anfitrião, com surpresa. Pensei que tuas pesquisas se limitassem à área das ciências. Antony rebateu. Ah, meu amigo, pois não sabes tu que a alma de um cientista o acompanha onde quer que vá, sempre o instigando a investigar? O Sr. Armand deu um sorrisinho sem graça, e Antony continuou. Não sabes que atuo também no campo econômico e que, portanto, minhas pesquisas também se estendem a essa área? É verdade. Mas, então, conte-me como tuas pesquisas no campo o ajudaram tanto, pois a minha produção não anda muito boa nos últimos meses. Meus ouvidos ficaram ainda mais atentos a esse ponto da conversa, para não perder nenhum detalhe da resposta do cientista. A questão foi de simples resolução, começou Antony. Como há muito se sabe, os dejetos bovinos são ricos em nutrientes, por isso, contribuem bastante para a melhoria do solo e, consequentemente, para o aumento da produtividade do cultivo. Sim, sim. Mas eu também utilizo o esterco como adubo e, no entanto, nunca consegui o resultado que conseguiste, rebateu o outro. Antony prosseguiu. Entretanto, meu amigo, o segredo está na maneira de usá-lo. Realizei alguns testes para averiguar a qualidade dos dejetos produzidos pelos meus animais e constatei que estava boa. Depois disso, calculei a produção diária de esterco por cada animal. Por fim, calculei a proporção adequada de cabeças de gado para a minha área de pastagem e de lavoura. Apenas isso. Respondeu o Sr. Armand, permanecendo absorto por alguns instantes, refletindo sobre a solução do outro. Genial, pensei, e quase deixei cair uma taça da bandeja com a distração. Então, continuei atento, desejando que meus patrões se afastassem do cientista ao menos por um instante, para que eu pudesse abordá-lo e talvez conversar um pouco com ele. Para o meu contentamento, isso logo aconteceu, quando os anfitriões precisaram receber outro ilustre convidado. Porém, não seria por muito tempo, pois 3 homens caminhavam na direção do cientista. Por isso, agi rápido. O senhor aceita uma bebida agora? Indaguei novamente, já à frente de Antony. Eu já lhe disse que não, não foi mesmo? Respondeu-me sorrindo. Sim, já, mas esse é meu único pretexto para abordar o senhor. Ele sorriu de novo. É verdade que o senhor possui um laboratório de pesquisas também aqui em sua fazenda? Indaguei tentando ser rápido, enquanto observava os homens se aproximando ainda mais. Sim, ele confirmou. Sabia que eu também já fiz uma experiência química. Mais do que rápido, eu precisava ser objetivo. Então, tentei ir direto ao ponto.
gostaria de lhe perguntar se... Ele foi mais rápido e objetivo do que eu, interrompendo-me. Como percebi que te interessas muito pelos meus experimentos na área das ciências, pequenino, gostaria de convidar-te a ir visitar-me amanhã em minha propriedade. Estarei em casa o dia todo realizando pesquisas em meu laboratório. Meus lábios se abrirão em um largo sorriso e eu meneei a cabeça afirmativamente. Sim, sim, irei com certeza. Com todo prazer, respondi eufórico. Aquilo era mais do que eu ansiava em minhas melhores expectativas. Então, estamos combinados, disse ele, estendendo uma das mãos para cumprimentar-me. Eu o cumprimentei com a mão que estava livre. Ah, minha fazenda fica próximo a... Eu sei onde fica, interrompi-o instintivamente, pois sabia bem onde ficava a fazenda dele em Orleans. Trabalhei o restante da festa ainda mais satisfeito, regozijado por ter atingido o meu intento maior. Finalmente, eu iria conhecer a tão admirada química e um mestre nessa arte. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. No dia seguinte, ansioso, acordei ainda mais cedo do que de costume. Saltei da cama como um guepardo em caça e comecei minha habitual rotina laboral, auxiliando minha mãe nas suas diversas tarefas como empregada da fazenda. Normalmente, eu a ajudava até às 3 da tarde, tinha aulas de francês e de etiqueta 2 vezes por semana, e usava o restante do tempo livre para brincar e explorar os 4 cantos de Orleans, embora minha mãe não apreciasse muito minhas expedições. Às 4 da tarde, estava de frente para o pomposo portão de ferro da fazenda de meu novo futuro amigo. Fui recebido com muita cordialidade por uma de suas funcionárias, que conduziu-me cortesmente pelo interior da casa. Após atravessarmos algumas salas e corredores, paramos de frente a uma porta de madeira na qual a empregada, usando os nossos dedos, bateu 3 vezes consecutivas. Então, anunciou-me. Senhor Antônio, sua visita já chegou e está aqui ao meu lado. A porta se abriu, expondo a figura simpática de Antônio, sorrindo discretamente. Obrigado, Janine, agradeceu ele. E, voltando-se para mim, solicitou. Entre, pequenino. Sejas muito bem-vindo, indicou-me o interior de seu laboratório. Após adentrar o recinto, meus olhos curiosos e atentos observaram tudo com surpresa, admiração e êxtase. Sim, eu estava dentro do laboratório de Antoine Laurent Lavoisier, um famoso cientista da época. Naquele dia, iniciávamos uma bonita e sincera amizade. Lavoisier havia nascido em uma família rica de Paris, em agosto de 1743, e por isso tivera a oportunidade de estudar em bons colégios e conhecer diversas ciências. Quase todos na França tinham conhecimento desse fato, inclusive eu, que desejava ter tido a mesma sorte que ele, não pelo berço de ouro, mas pela oportunidade que tivera para o estudo. Embora eu não pudesse reclamar da minha sorte, um menino negro, filho de uma negra livre com um pai que eu julgava ternos abandonados sem sequer conhecer-me, mas que recebia uma boa educação dos patrões, eu realmente gostaria de ir além nos estudos. Sonhava explorar novos horizontes, conhecer mais, saber mais. Mesmo que Lavoisier houvesse se formado em advocacia, para satisfazer o desejo do pai, que era advogado e procurador do parlamento, após a graduação, ele passou a dedicar-se com afinco às ciências, de modo que foi eleito membro da prestigiosa Academia Real de Ciências de Paris com apenas 25 anos de idade. No entanto, ele conciliava a vida de cientista com uma carreira política ligada à administração do reino, sendo membro da Fermi Generale, uma organização de financistas incumbida pelo rei de cobrar impostos da população por todo o país.
Como as cidades do interior também possuíam suas pequenas academias científicas, Lavoisier aproveitava a estada das viagens políticas para realizar palestras científicas nas pequenas academias de cada localidade, o que corroborou para difundir sua fama de cientista por toda a França. Muito obrigado pelo convite, respondi com satisfação. Não há de quê, ele disse com simpatia. Não atrapalho? Indaguei preocupado. O senhor não pretendia descansar ao lado da senhora sua esposa? Não, não. Quanto a isto, não te preocupes. Marianne não veio desta vez. Tinha um compromisso em Paris. Entendo. Então, como te chamas? Ele quis saber. Meu nome é Jeans, mas o senhor pode chamar-me de Negrinho mesmo. É assim que todos falam lá na fazenda. Jeans é um nome muito bonito. Obrigado. Então, Jeans, quer dizer que, assim como eu, tu também és um apreciador das ciências? Respondi animado. Sim, muito. Por isso que sempre quis conversar com o senhor. Ouvi dizer que é praticamente um mágico, de tantas coisas que sabe fazer nesses vidrinhos aí. Apontei para os tubos de ensaio, balões volumétricos e demais vidrarias e equipamentos que estavam dispostos sobre uma mesa ao centro do laboratório. Sorrindo, ele retrucou. Não faço mágica, pequenino, mas confesso que às vezes até parece mesmo que as realizo. Venha, vamos conhecer um pouco do que tenho aqui. Ele mostrou-me seus equipamentos com entusiasmo, falando o nome e um pouco da utilidade de cada um deles. E, quando chegou nas balanças, seus olhos reluziram com um brilho especial. Aqui estão os instrumentos mágicos de meus laboratórios, tanto deste aqui quanto do de Paris. As balanças. Indaguei um tanto surpreso, sem compreender. Elas são mesmo mágicas? Desejei que a resposta fosse afirmativa, embora ele já tivesse negado que fazia magia. Não exatamente, respondeu, inclinando levemente a cabeça para o lado. Trata-se apenas de uma maneira de falar. Digo-te isto porque são estas balanças de alta precisão que me permitem obter resultados tão satisfatórios em minhas pesquisas, pois não poderia haver progresso na ciência sem a possibilidade de medir exatamente todos os elementos químicos envolvidos nos experimentos. Acho que consigo entender, considerei, coçando a cabeça. Para ser tão conhecido como o senhor é, deve ser capaz de pesar até vento. Ele sorriu, animado. Exato, Jeans. Até mesmo os gases que formam ar e que interagem com muitas substâncias em diversas reações químicas podem ser pesados com estas balanças. Naquele momento, eu não imaginaria que meu amigo revolucionaria o mundo da química científica sem tê-lo fundado nem descoberto qualquer nova substância ou procedimento experimental. Munido de sua genialidade e muita dedicação, ele simplesmente replicou experiências anteriores aplicando-lhes o rigor do método científico e da observação criteriosa, dando-lhes novas interpretações e significados, que viriam a se constituir as bases da química moderna e internacional. Então, após Lavoisier explicar-me um pouco sobre as pesquisas que desenvolvia na fazenda, repeti a mesma pergunta que havia lhe feito durante a festa do dia anterior. É verdade que o senhor sabe fazer água? A água. Lembro-me bem que me fizeste esta mesma pergunta ontem à noite. Fiz, sim, senhor. É que desde que ouvi uns empregados falarem sobre isso, fiquei impressionado. Na verdade. Fiz uma ligeira pausa. Pode falar, pequenino, encorajou-me ele. E eu continuei. Bem. Na verdade, fiquei imaginando que, se isso fosse mesmo verdade, o senhor poderia ajudar nestes casos de seca, como aconteceu há alguns anos, quando eu ainda nem era nascido, mas minha mãe me contou. Muito bem pensado,
Jeans. Além de muito coerente, teu raciocínio também mostra uma preocupação com a coletividade. Coletividade? Indaguei sem compreender o termo. Sim, coletividade. Significa população, as pessoas com as quais convivemos, o povo de modo geral. Demonstras nobreza de caráter quando te importas com outros além de ti mesmo. Parabéns. Obrigado, senhor. Mas o senhor sabe mesmo se fazer água, não sabe? Infelizmente, pequena criança, as coisas não são tão simples assim. Mas por aqui todo mundo sabe que foi o senhor quem descobriu de quais substâncias a água era formada. Não daria para juntar essas substâncias e fazer a água aqui no seu laboratório. Ele segurou meu braço e me conduziu até algumas cadeiras do outro lado da mesa. Sentamos um de frente para outro, e ele prosseguiu. Vê bem, Jeans. Uma única molécula de água possui uma estrutura até simples. 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, como se fossem 2 bolinhas azuis ligadas a uma bolinha vermelha. Sendo assim, na teoria, tudo seria muito fácil, mas na prática não é. E por que não? Questionei, e ele prosseguiu. Porque, para fazermos os elementos que compõem a água se unirem quimicamente e formarem uma única molécula de água, é necessário aplicarmos uma fonte de energia a essa reação mágica. Em outras palavras, meu amigo, para conseguirmos formar água em grande quantidade, seria necessária a energia de uma explosão gigantesca. Isso quer dizer que eu consigo formar água em meus laboratórios, e até já o fiz, mas em uma quantidade muito, mas muito pequena. Compreendes? Acho que sim. Não tudo. Mas, no geral, sim. Porque tu és um garoto muito esperto. Percebendo-me um tanto decepcionado com a notícia, Lavoisier repousou a mão sobre o meu ombro direito e tentou animar-me. Não fiques triste assim, amigo. Se não podemos usar a ciência para ajudar nosso povo fabricando-lhe água em tempos de seca, esteja certo de que poderemos usá-la de diversas outras maneiras, com o mesmo propósito de servirmos ao nosso próximo. Mesmo sendo ainda criança, não tive dificuldades para compreender aquelas sábias palavras proferidas pelo meu amigo, pois eu conhecia ao menos uma pessoa que usava a ciência para fazer o bem. O Dr. Gregory, que cuidava da saúde dos empregados da fazenda. Refletindo hoje sobre aquela afirmativa de Lavoisier, percebo que, embora muitos cientistas empreguem seus conhecimentos para fins malévolos e destrutivos, como para o desenvolvimento de armamentos, poluentes, agrotóxicos, micro-organismos mortais e tantos outros, muitos se dedicam à boa produção científica, desenvolvendo medicamentos, vacinas, tecnologias que aumentam a produção alimentícia, que melhoram o dia a dia das pessoas, dentre diversos feitos que visam beneficiar a humanidade em sua coletividade. Hoje eu compreendo que, embora Deus tenha nos criado simples e ignorantes, a todos nós foram dadas as mesmas essência e aptidão para progredirmos, conforme o nosso livre-arbítrio. Por meio de uma série de existências sucessivas, cada um de nós vai progredir sem cessar até atingir o grau de perfeição que nos aproximará dele. Contudo, esse objetivo será alcançado mais rapidamente conforme maior for a nossa inclinação às boas escolhas, às boas ações e ao bom trabalho, pautados na resignação, na boa vontade e no amor ao próximo. Naquela tarde, realizamos um experimento que me deixou ainda mais fascinado com a química e com os conhecimentos de meu novo amigo. Aquecemos um pouco de água e passamos seu vapor por um cano de ferro levado à incandescência, decompondo em hidrogênio e oxigênio. Em seguida, partimos para fazermos água. Coletamos os 2 gases hidrogênio e oxigênio, em um gasômetro e os misturamos em um balão de vidro inflamado por uma fagulha elétrica. Que resultado fascinante e inesquecível! A água havia sido reconstituída. Senhor, isso parece mesmo mágica, exclamei entusiasmado.
Isso é ciência, pequenino, unindo a química com a física. Muito interessante mesmo. Parei um instante, absorto, mas logo continuei. Senhor, tem certeza de que não podemos mesmo fazer uma explosão gigante para conseguirmos uma grande quantidade de água? Insisti, com a pureza, a ingenuidade e a sabedoria peculiares às crianças. Lamento dizer que não, meu amigo. Respondeu-me Lavoisier, com um breve sorriso acolhedor. Depois daquele dia, eu passei a visitá-lo com frequência, sempre que ele estava em Orleans, algumas vezes sozinho, outras, acompanhado de sua linda e inteligente esposa. Marianne o auxiliava nos experimentos e os representava em desenhos bem esquematizados. Além de desenhar com esmero, a jovem senhora também pintava muito bem. A amizade com o casal me rendeu momentos inesquecíveis de lazer e aprendizado. 2 meses depois, eu já conhecia os principais feitos de meu amigo até aquela data. Em um de seus estudos mais notáveis, Lavoisier havia mostrado que, em uma reação química ocorrida em sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, postulando a lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, uma das mais conhecidas na história da química, lembrada nos dias atuais pela célebre frase: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Claro que meu amigo não enunciou tal frase, exatamente, como ela tem sido maciçamente replicada pelo mundo, mas o princípio de seu postulado transformou-se em um legado à ciência, perpetuado aos dias atuais. Aquela época, explanando-me sobre os princípios dessa lei, Lavoisier esclareceu-me que os primeiros filósofos gregos questionavam como as transformações testemunhadas de forma constante na natureza poderiam ser possíveis. Como algo poderia se transformar em alguma coisa totalmente nova e diferente, ou mesmo em algumas formas de vida. Por exemplo, como a água poderia se transformar em gelo ou em vapor, uma borboleta surgir de um casulo, ou um bebê de um ventre materno. O pensamento de que as coisas surgiam do nada e ao nada voltariam não lhes era comum. De fato, tudo o que compõe o universo físico, sejam os humanos, os animais, vegetais, minerais, os líquidos, gases e outros, possui origem divina, enquanto sua destruição dá-se pela transformação dos elementos que o compõem. De forma pontual, a morte do homem, seu desaparecimento físico ou transformação, jamais resulta na extinção do princípio inteligente, entendido como essência espiritual. Este apenas se reveste com outro corpo, um envoltório menos denso e semimaterial chamado de perispírito, e transporta-se, ou é transportado, para o ambiente espiritual que lhe é próprio, conforme suas afinidades do ser. Em outras palavras, com o fenômeno da morte, não desaparecemos. O nosso corpo físico apenas se transforma nos elementos que o compõem, enquanto nosso espírito ressurge em um mundo novo, onde experiências novas nos aguardam, como uma borboleta que surge do casulo em uma nova forma e fase de vida. Bem, o fato é que, em função de uma postura investigativa, a ciência progredia registrando descobertas em todos os campos do saber humano, mas que continuavam dissociadas do âmbito religioso. O mundo afasta-se cada vez mais de valores éticos e morais e da fé religiosa. Seria nesse contexto que, algumas décadas depois, em abril de 1857, exatamente em Paris, Allan Kardec publicaria o Livro dos Espíritos, causando agitação entre cientistas, teólogos, filósofos e outros estudiosos, com a premissa revolucionária de uma doutrina fundamentada na razão e nos fatos, que reuniria pilares filosóficos, científicos e religiosos, e que viria a preencher o vazio existencial da humanidade. Nessa obra, os espíritos superiores da codificação revelariam verdades que chocariam a humanidade mergulhada em hábitos, costumes e estruturas sociais impregnados pelas chagas do orgulho e do egoísmo. Por tudo isso,
O despontar do espiritismo ocorreria no momento em que a humanidade estaria preparada para compreender as leis naturais que regem o universo e o caminho de sua evolução espiritual, ao mesmo tempo que seria reconduzida às suas profundas bases religiosas, pautadas no Evangelho de Cristo. Retornando às recordações de minha bela e profícua amizade com o Lavoisier, posso dizer que, depois dali, muitas aventuras e desventuras estariam por vir. Capítulo 3. Um açoite inesperado. 6 meses haviam se passado e eu continuava frequentando a fazenda de Lavoisier, geralmente aos finais de semana. Porém, naquela tarde de sábado, aconteceria algo diferente do habitual. Após terminar os afazeres corriqueiros na fazenda, comuniquei à minha mãe que iria passear. Exploraria os campos da cidade e encontraria alguns amigos. A desculpa que costumava dar a sempre que visitava meu amigo e a esposa. Embora não costumasse esconder nada de minha mãe, preferi omitir a amizade que possuía com o casal, pois, se ela soubesse a verdade, certamente tentaria intervir, alegando que uma criança como eu jamais poderia ser amiga de pessoas como Lavoisier e Marianne. Beijei minha mãezinha na face e deixei o casarão, rumo ao jardim. Quando estava prestes a atravessar o largo portão de ferro da propriedade, a senhora Lamartine surgiu do nada, trajando um suntuoso vestido extravagante, ao estilo da rainha Maria Antonieta, que apreciava ditar moda àquela época. Portando um leque em uma das mãos e um guarda-sol na outra, ela abordou-me com um olhar inquisidor. "Aonde pensas que vais?" Eu a fitei assustado, mas tentei disfarçar. "Já acabei todo o meu serviço, senhora. Estava indo passear um pouco, nadar com alguns amigos lá no Lago da Estrada do Sul." Ela semicerrou os olhos. "Por que estás a mentir para mim, negrinho? Achas que apenas a tua mãe pode punir-te?" "Não penso isso, senhora", respondi, apreensivo. "Sei bem que, se fizer coisa errada, a senhora também me bate, mas não estou mentindo." "Muito bem. É bom que não te esqueças disso, mesmo. Então, farei a pergunta novamente. Aonde vais?" "Já disse, senhora. Vou encontrar-me com alguns amigos." "Negrinho. Não mintas para mim", esbravejou ela. "Vais continuar a tentar fazer-me de boba." "Sei muito bem onde estás a ir." "Já sei de tudo." Enquanto falava, ela aproximou-se de mim, ameaçadora, com o tom da voz e o brilho no olhar visivelmente alterados. Tentei pensar rápido em uma boa resposta para a situação, que me pareceu estarrecedora. Pigarrei, depois respondi. "Ah, por acaso a senhora está achando que eu vou à fazenda do senhor Lavoisier e da dona Marianne, como tenho feito algumas vezes?" Não, senhora. Hoje não irei visitá-los." Ela sobressaltou-se, surpresa, provavelmente, não esperava a resposta que dei. Na verdade, eu repugnava castigos físicos e costumava usar de toda a minha astúcia para tentar evitá-los, sobretudo quando acreditava que não havia motivos para eles. Claro que já havia sido açoitado antes, mas apenas por 3 vezes em toda a minha tenridade, sendo 2 delas pela senhora Désirée. Porém, eu conhecia a triste história de minha mãe de vários ex-escravos, e sabia como os castigos físicos machucavam ainda mais a alma do que o corpo. Havia nascido livre na fazenda, mas minha mãe tinha sido mais uma dentre tantos negros escravos arrancados de seu país de origem e separados coercitivamente de seus familiares. Além de terem suportado fome, frio, doenças, maus tratos, tristeza e saudades durante o transporte nos navios negreiros até seu destino, tinham que se subjugar à arrogância, covardia, humilhação e aos castigos severos de seus senhores e capatazes nas senzalas onde viviam, coagidos pelo chicote e por correntes. Foi nesse cenário que minha mãe sofreu durante vários anos na colônia francesa de São Domingos, até ser comprada pelo senhor Armand e sua esposa,
quando passou a ser tratada com um pouco mais de humanidade. Após mudarem-se para Orleans, ela conseguiu a liberdade e continuou a servi-los como empregada, mediante remuneração. Como era muito ágil, eficiente e inteligente, a única dos empregados que sabia ler, seus patrões tinham-lhe um apreço especial, que se estendeu a mim quando nasci, o que despertava o ciúme dos demais empregados da fazenda. Por tudo isso, eu sabia que era um negrinho de sorte. Mesmo assim, não suportava a ideia de sofrer agressões físicas. A senhora Desiree indagou. Então, quer dizer que confessas que vinhas visitando nosso amigo Lavoisier com certa frequência? Sim, senhora. Eu já o visito há algum tempo. Faço mal? Depende, respondeu ela, já serenando os ânimos, mas com certa malícia na voz e no olhar. E depende de quê? Questionei. Depende do que fazes por lá em tuas visitas. Soube que andas a contar a Lavoisier que estamos. Bem, você sabe. Eu franzi o senho, sem entender as palavras dela. Desculpe, senhora, mas não compreendo do que está falando, respondi, já começando a ficar aflito com o teor da conversa. Ora, negrinho, não te faças de tolo. Tua mãe deve ter lhe contado tudo. Ela sabe. E agora eu quero saber o que falaste sobre nós ao cientista. Juro que não sei de nada, senhora. E o que fazes por lá, então? Por que tens visitado Lavoisier se não para agires como espião dele, a nos trair? Espião? Eu? Do senhor Lavoisier? Senhora, nós apenas falamos sobre ciência. Eu gosto muito de química, sabe, e ele tem me mostrado suas experiências. Por isso ficamos amigos. É só isso. Não acredito, insistiu ela. Eu juro, senhora, eu também insisti, unindo as palmas das mãos à sua frente. Não vais me contar por bem? Mas, contar o quê? Em frações de segundo, ela fechou o leque e o pôs debaixo do braço. Avançou na minha direção, segurou fortemente meu braço e, entre dentes, rosnou. Então, vais falar por mal. E saiu arrastando-me pela propriedade de volta ao casarão, ignorando meus apelos para que acreditasse em mim. Quando chegamos à cozinha, minha mãe guardava alguns pratos em um armário. Vendo-nos entrar, ela sobressaltou-se. O que foi que aconteceu? Indagou, fitando-me aflita. Foi o teu filho. Soube que tem nos traído, e jogou-me no chão, aos pés de minha mãe. Faça-o falar, ou terei que usar modos não muito aprazíveis para isto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Minha mãe largou a louça sobre o armário e abaixou-se à minha frente. Aflita, porém com a doçura habitual na voz, implorou. Jeans, meu querido, o que tu fizeste de errado? Conte para nós, por favor. Mas eu não fiz nada, mãe, rebati. Este negrinho está mentindo, esbravejou Desiree. Contaram-me que ele estava a nos trair. Minha mãe passou sua mão áspera, porém suave, sobre meu rosto, enxugando as lágrimas que começavam a molhar minha face. Em seguida, voltou-se para a patroa e retrucou. Senhora, meu Jeans não é menino de mentiras, a senhora bem sabe disso. Se ele diz que não fez nada, é porque não fez. Não te atrevas a contestar-me dessa maneira, sua desaforada. Principalmente na frente dele. Está mentindo, sim, com medo de que eu o castigue. Já contaram-me toda a verdade. Quem contou? Indagou minha mãe. Não importa. Trata-se de alguém de minha confiança e isso basta. Já de pé, agarrei-me às pernas de minha mãe, que continuou tentando defender-me. Desculpe a impertinência, senhora,
mas nesta fazenda temos alguns desafetos. Tem algumas pessoas aqui que não nos querem bem. Sentem despeito de nós porque acham que somos protegidos. Pode ser que algum deles tenha feito fofoca mentirosa sobre meu menino, apenas para nos ver sofrer. A senhora Desiree apertou os olhos, fitando minha mãe com fúria. Acreditas mesmo que algum dos meus serviçais iria arriscar a própria pele, mentindo para mim sobre o teu filho, apenas por ciumeira boba? Ah, não me faças perder a paciência de uma vez. Ela aproximou-se de nós dois, fitou-me com indiferença e, com a voz controlada, sentenciou. Dar-te-ei a última chance, negrinho. O que contaste a Lavoisier sobre mim e meu marido? Preciso saber para poder nos defender, ou para desmentir-te. Ou contas ou serás castigado. Com os olhos mergulhados em medo e tristeza, eu a fitei com desgosto e respondi. Senhora, acredite em mim, por favor. Eu nunca falei nada sobre a senhora ao meu amigo Lavoisier, nem sobre o senhor Armand, até porque não sei de nada sobre os senhores que pudesse falar para alguém. Basta. Ela agarrou meu braço de novo e puxou-me bruscamente, afastando-me de minha mãe. Não, pelo amor de Deus, senhora, implorou minha mãe. A senhora está fora de si. Não castigue eu meu filho. Ele fala a verdade. Nunca contei nada a ele sobre. Não vou mais permitir que o machuque. Este negrinho vai aprender a não mais sair por aí nos caluniando e também a não mentir para mim, e continuou arrastando-me pelo casarão, enquanto minha mãe, no nosso encalço, suplicava para que ela me largasse. Paramos à frente de um luxuoso aparador que adornava uma das paredes da sala de estar principal. Com a mão livre, a senhora Desiree abriu uma gaveta do móvel e retirou de dentro dela um chicote de tira única. Em seguida, arrancou-me a blusa com violência e jogou-me a um canto da sala, fazendo-me cair de joelhos, de costas para ela. Então, ergueu a mão armada para o alto e vergou o chicote sobre mim. Cerrei os olhos com força e tentei rememorar momentos bons vividos até ali, na tentativa de dissipar a dor quando o açoite me atingisse. Um segundo depois, eu não havia sentido nada sobre a pele, mas uma dor esmagadora, aguda e impiedosa tinha me atingido os ouvidos. O urro de minha mãe. Ela havia se lançado sobre mim, interceptando o chicote com o próprio dorso. Por que fizeste isso, Adele? O castigo não era para ti, esbravejou Desiree a minha mãe, que ainda se contorcia de dor ajoelhada ao meu lado, enquanto eu afagava-lhe os cabelos, tentando acalentá-la. E meu filho? Não posso permitir que bata nele, respondeu minha mãe, com os dentes cerrados. Ora, deixa de bobagem. Que criança pode crescer bem educada sem sofrer corretivos quando merece? Retrucou a nossa patroa. Se tens coração mole para isto, então me agradeça por esse favor e saia daqui. Mas ele disse que não fez nada aí. Minha mãe continuava tentando argumentar. Nesse mesmo instante, o capataz da fazenda adentrou a sala. Liberato. Corre aqui, vociferou a senhora Desiree. Leva a dele daqui. Está tentando impedir que castigue o negrinho, quando ele fez por merecer. Sou quase uma tia para este menino. Tenho o direito de aplicar-lhe um corretivo quando ele precisar, já que a mãe não o faz. Estarei a fazer um bem para ele. Precisa aprender a ter limites. O capataz abaixou-se e arrancou minha mãe de mim, enquanto eu tentava impedir a coerção, puxando-a inutilmente na minha direção. Por favor, não faça isso, implorou minha mãe, aos prantos, sob o cárcere dos braços do capataz. Leva, Liberato, ordenou a senhora Lamartine com arrogância, enquanto erguia novamente o braço, empunhando o chicote ameaçador. Fechei os olhos mais uma vez e então pude sentir o ardor da tira de couro ao chocar-se contra a pele de meu dorso.
teria soltado um forte urro de dor, como o fez minha doce mãe. Porém, apenas exalei um gemido surdo e abafado, pois meu pensamento vagava concentrado nas pessoas que mais amava. Minha mãe, meu amigo Lavoisier e sua esposa, e minha amiga Dornella, amenizando minha dor. Então, nesse mesmo instante, o Sr. Armand adentrou a sala com passos firmes. Fitando a esposa, pronta a estalar o chicote mais uma vez, vociferou: "O que estás a fazer, mulher?" Ela freou o braço no ar, voltando-se para o esposo, e respondeu: "Estava a castigar o negrinho. E nem pensas em interromper-me. Ele o fez por merecer." O capataz também parou onde estava, ainda mantendo minha mãe enlaçada, debatendo-se sob seus braços. "Não. Meu filho não fez nada", bradou minha mãe. "Explique-se, Désiré", ordenou o Sr. Armand, visivelmente desconfortável com a cena diante dos olhos. A esposa esclareceu. "Ele andou a fofocar com o Sr. Lavoisier sobre nossa traia." Olhou em volta e percebeu que algum outro empregado poderia ouvi-la. Então, ponderou. "Ele andou a falar sobre os nossos planos." "Quem te contou uma bobagem dessas?" indagou o Sr. Lamartine, aproximando-se da esposa com animosidade. "Uma pessoa de minha confiança." "Claro que o negrinho está a negar, mas não sou boba." "Ele mente por certo." "Estás louca, mulher?" rebateu o Sr. Lamartine com veemência. "O menino não é de mentiras, nós bem sabemos. Além do mais, saibas que acabei de ter com Lavoisier e ele não me pareceu saber de nada do que." O patrão também ponderou. "Bem, conversamos normalmente. Não achas que se ele soubesse de algo teria agido diferente?" "Dê-me isto aqui, já", e arrancou o chicote das mãos da esposa. Ela mordiscou o canto da boca e aqueceu. "Bem, se for mesmo assim. É possível que ele não saiba de nada, então." "Certamente, não sabe", repetiu o esposo. "Lavoisier é homem pacífico, mas não costuma levar desaforo para casa. Se soubesse de algo, teria conversado abertamente comigo." "Obrigada, senhor", agradeceu minha mãe. "Tudo bem, Adele", disse o nosso patrão. "Ninguém vai tocar no teu filho sem que ele dê motivos para isto. E tu, Liberato, o que ainda fazes segurando-a? Solta já, homem." Logo que o capataz a liberou, minha mãe correu para abraçar-me. Depois disso, fomos ao nosso quartinho, que ficava no fundo da casa, próximo à cozinha. Então, passamos um no outro um líquido calmante e cicatrizante feito com plantas medicinais, que minha mãe mantinha guardado para os momentos de emergência. Enquanto minha mãe terminava de fechar o frasco do sanativo, eu indaguei: "Mãe, a senhora está bem?" "Sim, meu querido." "Está tudo bem", ela respondeu, com a ternura costumeira na voz e no olhar, enquanto acariciava meus cabelos crespos. "A dor já passou. Não me preocupo comigo, mas com você, que é o meu tesouro." "Eu também estou bem, mamãe, não se preocupe. Só estou muito triste porque a senhora apanhou no meu lugar." "Logo a senhora, que tanto já sofreu quando era escrava." "Não pense nisso, filho. Já faz muito tempo." "Mas, mãe, por que os negros têm de ser escravos?" Eu quis saber. Com a docilidade que lhe era peculiar, ela respondeu: "Eu não sei, meu filho. Alguns dizem que é assim que tem que ser. Mas sua mãe, sinceramente, não sabe te responder essa pergunta." Aquela época, eu era apenas um garoto dotado de conhecimentos bastante restritos sobre a vida. Porém, logo viria a saber que a escravidão não se limita à pele negra, pois seu princípio repousa na imposição do mais forte sobre o mais fraco,
não do branco sobre o negro. Por isso que, ao longo da história, houve escravos de diversas etnias em todo o mundo. Hoje, também sei que a escravidão trata-se, portanto, de um abuso da força, que desaparece com o progresso dos povos, assim como desaparecerão gradativamente todos os abusos, como nos ensina o Livro dos Espíritos, do codificador Allan Kardec. Os homens possuem responsabilidade pessoal nos feitos que, pelo livre-arbítrio, realizam em suas existências, isolados ou coletivos. Deste modo, pela justiça divina, cada qual receberá em conformidade com seus atos, seguindo-se a lei da causa e efeito. Neste sentido, o Espiritismo ensina-nos que, na Terra, o pequeno pode ter sido grande e o grande pode vir a ser pequeno. O orgulhoso poderá experimentar de humilhação em uma existência como subalterno, o mau filho, a ingratidão da prole, o mau rico, a miséria, assim como um senhor tirano pode tornar-se escravo e experimentar de semelhantes maus tratos e humilhação que em outrora infligira a seus escravos. Entretanto, movimentos como o da escravidão, assim como as guerras, não obedecem aos sagrados determinismos das leis de Deus, pois o mal conduz o barco da vida humana em mar de sofrimentos de dores expiatórias. Os homens que por esse caminho enveredam ainda não perceberam que a evolução deve ser processada pela prática do bem e do amor ao próximo, e que, dentro do plano divino, o progresso da humanidade ocorreria sem o curso desses movimentos lamentáveis, que apenas atestam a pobreza moral da consciência do mundo. Contudo, devemos sempre lembrar que uma encarnação pautada no sofrimento, seja ele de ordem física ou moral, consiste em uma contingência evolutiva a ser superada, que, para alguns, pode tratar-se de expiação e, para outros, de uma missão. No meu caso em particular, reencarnei como escravo por expiação, embora também tenha programado muitos eventos de provação. Durante o século X, eu fora um português que chefiava um dos diversos fortes do litoral atlântico africano destinados à negociação, com os povos locais, de escravos e outras mercadorias que eram levados para a Europa, América e Ásia. Embora procurasse usar de humanidade no trato com os escravos, sobretudo em comparação a muitos de meus companheiros portugueses, eu os privava do direito à liberdade, e isso não poderia passar impune às leis divinas. Retornando às memórias do século XVII, agora na pele do negrinho, após acalentarmos um ao outro da chicotada sofrida, minha mãe deixou-me sozinho em nosso quartinho e voltou ao trabalho. Naquele dia, eu não pretendia mais visitar meu amigo Lavoisier, não depois do que acontecera. Deitei-me sobre o leito e tentei dormir um pouco, ainda triste e cheio de rancor. E, como que adivinhando a dor que inundava minha alma, do nada, como há dias não acontecia, ela apareceu. Capítulo 4. Minha estimada desgrenhada. Dornella tinha a mesma idade e estatura que eu, e era igualmente esperta. Diferenciava-se de mim por possuir o pai no seio familiar, enquanto eu acreditava que o meu havia sumido no mundo, e também por não ter os olhos verdes como os meus. Era filha de um casal de ex-escravos também vindos de São Domingos, que trabalhavam na propriedade do Sr. Jean Bournier e da esposa Micheline Bournier, donos de terras vizinhas às do Sr. Armand de Lamartine. Também diferente de mim, ela havia sido liberta apenas quando chegara às terras francesas, 3 anos antes, e, portanto, havia experimentado os maus tratos da escravidão. Antes de Lavoisier, e excetuando-se minha mãe, Dornella era a única amiga em quem eu confiava de verdade. Sentia-me completamente confortável ao lado dela, pois as demais crianças da fazenda, contaminadas pelo despeito e pela inveja de seus pais, não nutriam muita afeição por mim. Embora Dornella não me visitasse com a frequência que eu gostaria, tampouco eu pudesse visitá-la nas terras onde morava e trabalhava ajudando os pais, nossa amizade era realmente sólida. Conquanto fôssemos apenas 2 crianças, construímos ao longo de 2 anos uma relação de amizade sincera, pautada no respeito e no amor. Dentro dessa concepção, gostávamos-nos exatamente como éramos,
com nossos defeitos e qualidades, mas sempre tentando potenciar o que havia de melhor um no outro. Quando estávamos juntos, duplicávamos nossas alegrias e conquistas e dividíamos nossas dores e adversidades, sempre com a ajuda de largos sorrisos, que fazíamos ser uma constante nos momentos juntos. Após dormir um pouco e rapidamente serenar a angústia que havia tomado meu coração, levantei da cama com o mesmo sorriso nos lábios de sempre. Era final de tarde, e os raios de sol sob nuvens iluminavam fracamente o céu, quando corri para o pomar, indo ajudar minha mãe na colheita de frutas. De repente, ouvi aquela voz alta e aguda, que tanto me era familiar, gritando aos portões da fazenda. Negrinho! Negrinho! Olha o que! Sem perder tempo, corri na direção dela, temendo que meus patrões ouvissem. E, fitando seus olhos negros amendoados por entre as grades de ferro, eu a repreendi. Estás louca, desgrenhada? Se te pegam aqui gritando assim, não vai dar coisa boa. Eu costumava chamá-la de desgrenhada, carinhosamente, pois achava seus cabelos crespos longos e esvoaçantes um encanto, sobretudo quando os cachos teimavam em cair-lhe sobre a face e ela os jogava enérgica e distraidamente para trás. Cadê o Rodolfo? Indagou-me. Estou bem aqui, respondeu a voz grave do porteiro da fazenda, que nos dava cobertura sempre que Dornella ia me visitar. Abre aqui para mim, Rodolfinho, por favor, pediu carinhosamente a minha amiga. Rodolfo abriu. Vamos, pequena, entre logo, advertiu ele, checando o nosso entorno para certificar-se de que nossos patrões não estavam por perto. Rodolfo era um homem de confiança da família Lamartine. Além de porteiro, cuidava também da estimada criação de cavalos do senhor Lamartine. Vocês dois, saiam já daí desse portão. Venham para cá. Cheguem, pediu minha mãe, logo atrás de Rodolfo. Era o que eu estava dizendo agorinha mesmo, a dele, explicou o porteiro à minha mãe. Pelo brilho que seus olhos adquiriam sempre que dirigia a palavra à minha mãe, eu poderia jurar que ele nutria uma paixão platônica por ela. Mas minha doce mãe parecia não se interessar por homem nenhum, e eu, de certa forma, gostava disso. Então, após Dornella atravessar os portões da fazenda, adentramos as terras do senhor Armandi, onde costumávamos correr e brincar livremente. Sentamos sob a copa de uma frondosa árvore e eu considerei. Que bom que vieste me visitar hoje. Vamos brincar de quê? Com os olhos brilhando de animação, ela respondeu-me com outra pergunta. Por que não vamos à casa do senhor Lavoisier? Soube que ele está na cidade. Por 3 vezes eu já havia levado minha querida desgrenhada à fazenda de meu amigo, cuja experiência ela tinha apreciado bastante, tanto pela boa companhia que o casal costumava nos proporcionar como pelo encantamento que seu laboratório nos gerava, imprimindo em nosso imaginário uma realidade, de fato, quase mágica. Então, baixei a cabeça e respondi. Eu até que planejava visitar ele hoje, sabe, mas não deu certo. Também, agora não devo mais ir lá, pelo menos por alguns dias. E por que não? O que houve? Envenenaram a senhora Désirée com uma mentira sobre mim, e ela pensou que eu estava a visitar Lavoisier para fazer-lhe fofoca. Então, hoje ela não apenas me impediu de ir vê-lo como também chegou a me açoitar. E o pior, minha mãe acabou levando uma chicotada também. Por isso, não devo ir lá tão cedo. Então é por isso que estás com essa cara de triste. Ela deduziu. É sim. Fui humilhado e injustiçado. Fomos, na verdade, eu e minha mãe. Mas já estou bem melhor. Ora, mas você está muito sentido, meu negrinho, disse, soltando gostosa gargalhada. Veja isto. Ela virou-se de costas para mim e levantou a blusa. Minha nossa, falei surpreso.
Havia marcas de, pelo menos, umas 3 chicotadas no seu dorso. Foi hoje mesmo, não foi? Está doendo muito. Que nada. A dor já passou. Estou prontinha para outra. Não pude deixar de sorrir. Você não existe mesmo, sua desgrenhada. Só você para fazer-me rir de uma situação como esta. O que andou aprontando?